Roger acreditava que o pesadelo havia terminado. Depois do ritual, ele achou que bastava mudar de cidade, encontrar um quarto simples e tentar viver como se nada tivesse acontecido. Mas o mal não se esquece de quem o invoca. A pensão onde passou a morar era antiga, feita de madeira escura com cheiro de mofo e vela queimada. As paredes eram finas e o vento atravessava as frestas das janelas, fazendo as cortinas balançarem como se respirassem. Durante o dia, o lugar parecia comum, mas à noite o ar ficava pesado, quase impossível de respirar. Roger tentava se convencer de que tudo estava bem. Passava o dia andando pela pequena cidade, comprava pão na padaria da esquina e passava as tardes lendo jornais antigos deixados pelos hóspedes. Mas quando o sol se punha, uma sensação familiar voltava. Um frio que começava na nuca e descia pela espinha, o mesmo que sentira na noite do ritual. Na terceira noite acordou com um som suave vindo do corredor. Parecia o rangido de passos lentos, pesados, arrastando-se pelo assoalho. Pensou que fosse outro hóspede, mas o som parou exatamente diante da sua porta. Roger se levantou e acendeu uma vela. A chama tremia, como se o ar ao redor estivesse vivo. Abriu a porta devagar e encontrou apenas o corredor escuro. A chama vacilou e uma brisa fria passou por ele. De volta ao quarto, percebeu o relógio de parede, marcando 3h15 da manhã. O tic-tac parou. Por um momento, o silêncio foi absoluto. Então, uma voz sussurrou seu nome. Roger. O som não vinha de fora, mas de dentro do quarto. Ele olhou ao redor, o coração acelerado. A vela tremulava mais forte. O sussurro voltou, mais nítido agora, quase carinhoso, mas carregado de algo sombrio. Roger tentou orar, mas as palavras não saíam. A garganta parecia apertada, como se mãos invisíveis o sufocassem. Caiu de joelhos, segurando o crucifixo que trazia no bolso, herança de infância. Na manhã seguinte, encontrou algo estranho na janela. Marcas pequenas de mãos impressas no vidro embaçado por dentro. O quarto estava trancado. Ele passou o dia inteiro tentando se convencer de que era imaginação. Mas quando a noite caiu, o medo voltou ainda mais forte. Por volta das 3, o relógio parou outra vez. A vela apagou sozinha, e no espelho da parede, seu reflexo não se moveu. Roger congelou. A imagem o observava com um olhar vazio, sem expressão, até que os lábios se moveram devagar. Você prometeu... O som ecoou como um sussurro dentro da alma. E naquele instante, Roger entendeu que o passado o havia encontrado. Desde aquela noite, Roger deixou de dormir. Passava horas acordado, observando o espelho, com medo de piscar e ver algo se mover novamente. Quando finalmente adormecia, sonhava com a mesma cena. Um corredor sem fim e uma voz chamando seu nome. Decidiu procurar ajuda espiritual. A única igreja aberta nas redondezas era antiga, construída no século anterior, com paredes úmidas e bancos de madeira escura. O padre mais velho o recebeu, mas Roger mal conseguiu explicar o que sentia. Limitou-se a dizer que havia feito algo terrível. Naquela noite voltou à igreja sozinho. Entrou em silêncio e acendeu uma vela diante do altar. O vento passava pelas frestas e fazia o fogo dançar. Ele se ajoelhou e começou a rezar, tentando repetir as palavras que aprendera quando criança. Senhor, me perdoa. Eu quero sair disso. Eu quero voltar. Mas antes que terminasse, ouviu passos ecoando no corredor lateral. Olhou para trás. Ninguém. O som das velas crepitando ficou mais alto. Uma voz sussurrou entre as colunas. Ele não pode te ouvir. Roger se levantou assustado. As velas começaram a apagar uma a uma. A cruz acima do altar virou lentamente de cabeça para baixo. Um vento gelado soprou, derrubando a vela de suas mãos. Ele tentou correr, mas os pés pareciam presos ao chão. O templo inteiro começou a tremer. Das sombras próximas ao altar, algo começou a emergir. Uma forma humana, alta, sem rosto, coberta por um manto escuro. A figura se aproximava com lentidão, como se o próprio ar se curvasse ao redor dela. Você abriu a porta, Roger. E portas assim nunca se fecham.
A voz era grave, ecoava de todos os lados. Roger caiu de joelhos, chorando, tentando gritar por ajuda, mas nenhum som saía. A entidade parou diante dele e uma mão pálida se estendeu, tocando seu ombro. A temperatura caiu instantaneamente. Você pertence a mim. Roger desabou. A vela rolou até o altar e apagou-se por completo. O silêncio que veio depois era tão pesado que parecia vivo. Quando o sol nasceu, o padre encontrou o templo vazio. Apenas uma Bíblia aberta sobre o altar, marcada em uma passagem rasgada. E as trevas não compreenderam a luz. E no chão, ao lado do livro, o crucifixo de Roger, frio, queimado pelas bordas como se tivesse sido tocado pelo fogo.